amigos, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar comigo. Esteja certo que hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para aquelas famílias que exercem atividades empresariais. Isso. Empresas familiares são companhias privadas, porque são empresas constituídas pelos patriarcas ou pelo patriarca, e esse controle ele é exercido pelos membros da família. E essa empresa ela pode muito bem permanecer indefinidamente e passar de geração a geração, se o gestor atual tomar as medidas necessárias de planejamento, é claro. Ao contrário do que muitos pensam, para que uma empresa seja considerada familiar, não é preciso que todos os membros da gestão desse quadro de administradores, desse quadro societário, seja constituído exclusivamente por família, pela família. Há grandes empresas de capital aberto com gestão profissionalizada e que são empresas familiares. E também há muitas empresas que não têm capital aberto e que são geridas exclusivamente por familiares. Tem uma informação muito importante que saiu em 2022, essa informação que eu trago para vocês é de 2022. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele diz que 90% das empresas no Brasil são familiares e que essas empresas familiares contribuem com cerca de 40% do PIB brasileiro e que essas empresas empregam 75% da força de trabalho nacional, ou seja, pouco mais de 2/3 dessas empresas, elas prosperam, elas não prosperam, esse é o problema. Pouco mais de 2/3, 65% não prosperam ao ponto de chegar na segunda geração. E menos de 15% delas conseguem realizar a transição para a terceira geração. Então, é muito importante que os pais que desenvolvem atividades tenham essas informações em mente e lutem para que essas informações não sejam informações que aconteçam em suas famílias. Necessariamente as suas famílias podem sofrer com toda essa perda? Podem, mas não é obrigatório que essas famílias passem por esse problema todo. Definição, então, pessoal, companhias familiares são aquelas que as famílias são as fundadoras da empresa e mantêm a maior parte das cotas sociais em poder dessa família. Então, o núcleo da família é que é titular da maioria das cotas sociais. Uma empresa, normalmente a empresa familiar, ela é de capital fechado, a grande maioria de capital fechado, mas ela também pode ter empresa familiar de capital aberto, em que a família mantém a maior parte das cotas ou das ações daquela sociedade. Um dos maiores desafios das empresas familiares é, na verdade, definir o papel de cada sócio que é, na verdade, membro da família. Porque ao desenvolver essa habilidade de descobrir qual que é a melhor função para cada membro da família que passa a ser sócio da sociedade, quando essa preocupação alcança os pais, na verdade, isso acontece para benefício daquela família, porque se cada ente familiar desenvolve a sua melhor função, com a sua melhor expertise em benefício daquela sociedade, a sociedade só vai prosperar. Então, a sociedade, ela precisa que seus idealizadores, eles tenham caminhos estratégicos. E nesses caminhos, eles descubram qual que é aquele membro da família
que tenha mais aptidão para o negócio que está sendo desenvolvido por aquela família. Em essência, a estratégia dos pais, dos criadores daquela empresa, nasce daquilo que o sócio um dia imaginou. Então, os pais imaginaram a empresa de uma forma, vislumbraram uma oportunidade no mercado e transformaram aquele sonho num negócio. Esse modelo, quando ele é trazido para a compreensão da família, é mais fácil da família interagir e fazer com que aquela empresa prospere. Então, o que é preciso? É preciso conectar esses atributos de cada sócio aos desafios daquela corporação, daquela empresa. A estrutura do negócio para a correta transição de geração em geração é realmente vital. E a estrutura do negócio vai dar certo quando os pais, quando o patriarca, quando os criadores da empresa familiar puderem utilizar das melhores virtudes e das melhores aptidões de cada membro da família. E havendo um membro da família que não tenha qualquer aptidão para desenvolver atividade relacionada à empresa que a família possui, o melhor é que esse membro da família não interaja com a empresa, não participe da empresa. Por quê? Porque, na verdade, o objetivo final da família é manter a empresa cada dia mais saudável, mais próspera. Então, se o membro da família não tem aptidão, é melhor que ele não se envolva, exatamente para que ele continue tendo a possibilidade de, no futuro, receber muito mais por sua participação na herança e na sucessão dessa família, dessa empresa. Então, a sucessão é como nós falamos mais anteriormente, a sucessão na família é, na verdade, a entrega do bastão para a próxima geração. Isso não é fácil mesmo. Mas é necessário, é preciso que a gente tenha consciência da nossa finitude. CPF morre, CNPJ é eterno, CNPJ é para sempre, e é no CNPJ que nós depositamos todos os nossos esforços para que eles perpetuem e eles sejam transferidos para as nossas futuras gerações e sucessores. Então, é muito importante que as famílias tenham esse sentimento de que a profissionalização, dependendo da falta de habilidade dos herdeiros, pode ser a melhor atitude. De repente, profissionalizar uma empresa é fazer com que essa empresa se perpetue. E, na maioria das vezes, as empresas que são grandes, que têm, inclusive, sócios familiares e não familiares, essas empresas abrem mão, essas famílias, na verdade, abrem mão da operação da empresa, exatamente porque, profissionalizando a empresa, a gestão executiva vai alavancar o negócio e vai trazer muito mais benefícios e sucesso para aquela família. Nós temos exemplos aqui no Brasil de empresas familiares que deram e estão dando muito certo. A Tramontina, por exemplo, ela nasceu como uma pequena ferraria no município de Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, e a Tramontina leva o nome da família até hoje. Ela está presente em mais de 120 países e ela destaca-se pela produção de ferramentas, utensílios de cozinha e aparelhos de jardinagem, e a Tramontina é uma empresa de sucesso familiar. A Volkswagen é uma empresa também gigante, é uma gigante automobilística alemã e tem a sua maior parte de ações pertencentes a uma família, a família Pitt Porsche, que são os descendentes do fundador da Porsche. Tem a Nike, que também é outro exemplo de família
de empresa familiar em cuja sucessão do comando da empresa, de Phil Knight, fundador da marca, para seu filho, Travis Knight, a Nike passou a ser considerada uma empresa familiar. As Casas Bahias, outra empresa familiar. Atualmente, o controle não pertence mais à família Klein. Está profissionalizado. O controle da organização, que fundou essa empresa há muitos anos, ela é um controle profissional. Tem até atualmente algumas negociações para que o controle das Casas Bahias, esse controle volte aos fundadores, mas ainda não tenho conhecimento de que isso se efetivou. O Walmart também é uma outra empresa de varejo, que o fundador dele é o Sam Walton. Eu não sei se eu estou dizendo certos nomes dessas pessoas, dessas empresas, enfim. Esse fundador, ele, depois que foi comandado para a esposa e os filhos, hoje os herdeiros distanciaram da gestão, mas eles permanecem como os maiores acionistas. Por isso, a empresa continua sendo uma empresa reconhecidamente como empresa familiar. E o que é importante para as empresas familiares terem em mente e desenvolverem essas ações, medidas? Plano de sucessão familiar. Esse plano de sucessão familiar, ele, por mais difícil que ele se apresente, ele é necessário e deve ser prioridade para as famílias, visando que realmente essa família ela mantenha e perenize essa empresa passe a ser um ativo de hoje, de amanhã e de futuro para os herdeiros dessas famílias. E, de repente, a profissionalização da empresa pode ser necessário. Então, é preciso que haja uma preocupação e um investimento de tempo para que medidas efetivas sejam tomadas visando a perpetuação dessas sociedades. E essas sociedades, elas podem muito bem ser mantidas dentro da própria empresa ou por um planejamento patrimonial, elas podem ser controladas por uma holding company que vai controlar essa atividade desenvolvida pela família. E a holding, ela tem como função primordial manter majoritariamente as ações e as cotas dessas empresas, que sejam várias empresas, em poder da família, e que o controle dessas ações ou dessas cotas sociais se mantenha dentro da família. É preciso que isso esteja previsto lá na constituição desse sistema de holding patrimonial company, exatamente para perpetuar o comando dessas empresas sob controle das famílias respectivas. No Brasil, nós temos exemplos bastante importantes em que foi constituída e implantada uma holding familiar e que está perpetuando o patrimônio, por exemplo, do Grupo Silvio Santos, do Grupo da Rede Globo. Esses grupos, eles se mantêm ativos e sempre com sucesso, exatamente porque eles são planejados para futuro, para durarem e para perpetuarem. E aí, nós temos que chegar à nossa maior preocupação de hoje, que é dizer para vocês quanto custa um inventário na sucessão das atividades empresariais da família. Então, a primeira coisa que nós precisamos de entender é o seguinte: o que vai ser inventariado não é a empresa. O que vai ser inventariado, professora? Então, o
que vai ser inventariado serão as cotas ou as ações da empresa. Porque quem é dono da empresa não é, a própria empresa. O que é dono da empresa são sócios. E o que vai ser inventariado são as cotas. Porque o que se inventaria é aquilo que representa valor no mercado. Então, o que vão ser inventariados? As cotas sociais. E qual o valor das cotas sociais? Vai ter que ser apurado um balanço específico para se levantar o valor dessas cotas sociais. E aí é preciso de ter bastante atenção. Por quê? Porque há de ser observado o que está previsto lá no contrato social. Muitas das vezes, as empresas são criadas e lá no contrato social já existe uma previsão para a sucessão. E essa previsão para a sucessão lá no contrato social é preciso que seja respeitada. E às vezes existe uma previsão em que, na ausência do sócio, no falecimento do sócio, a empresa será as cotas sociais desse sócio será transmitida aos seus herdeiros. Mas também pode ter uma previsão de que não poderá ser transmitido aos seus herdeiros e, portanto, haverá necessidade de ser levantado um balanço específico para transmitir esse patrimônio pelo valor efetivo que essa empresa possui. Então, a gente tem duas possibilidades que, na prática, eu gostaria de ressaltar para vocês. Nós temos as empresas que são ou sociedades limitadas ou sociedades anônimas e que têm vários sócios e que, para tanto, é necessário observar o contrato social e é necessário levantar balanço específico para levantar esse valor e fazer com que, na partilha, lá no inventário, esse valor seja levado para inventariar para os herdeiros. Isso significa inventariar aquela empresa pelo valor de mercado. E aí está um dos maiores eventos de maior relevância em relação ao custo do inventário. Porque se eu tenho que levantar um valor para fazer a sucessão, e esse valor é de mercado, eu vou ter que pagar um absurdo de custos relacionados a ITCMD, de custos relacionados às custas de junta comercial, de honorários de advogado, de honorários de contadores, que às vezes podem ser necessários. Enfim, começa a depredar o patrimônio com a falta de planejamento. E eu tenho aquela empresa que é a Eireli. De repente, ela é uma empresa de um único sócio. Essa empresa, necessariamente, ela tem lá no contrato social ou a indicação de um sucessor, na ausência daquele único sócio, ou ela tem que ser liquidada. E aí, em qualquer das duas hipóteses, também haverá necessidade de ser levantado balanço específico para isso. Então, a gente vê que quando existe a sucessão de empresas, as coisas começam a se complicar. E quanto mais as coisas se complicam, mais o patrimônio é depredado, porque mais necessário é a atividade de profissionais que vão cobrar honorários maiores, exatamente por conta dessas peculiaridades em relação a cada empresa. E, de repente, nós temos herdeiro, que não é o inventariante naquele processo de inventário, e às vezes temos herdeiros que é inventariante, e muitas das vezes nós alcançamos um problema muito grande. Por quê? Porque o inventariante, ele se acha dono, e aí, de repente, ele começa a confundir a receita da empresa com as despesas da própria família, ele não presta contas, e aí começam os problemas. Então, quando a gente tem um processo em que
um dos herdeiros é o próprio inventariante, e ele na verdade, o inventariante que vai cuidar das empresas, se tem uma empresa naquela partilha de bens a ser objeto de sucessão, aquele inventariante pode ser destituído da função exatamente por falta de prestar contas. Então, é muito importante que haja prestação de contas mensais. Isso mesmo, mensais. E a prestação de contas mensais é para os demais herdeiros, visando que aquele inventariante seja mantido naquela posição. Caso contrário, o outro herdeiro pode exigir que seja prestada contas ou, na ausência de prestação de contas, pior, que seja removido o inventariante, substituído o inventariante. E, de repente, o novo inventariante, o novo herdeiro, nunca pisou na empresa. E aí é fatal. Certamente, a empresa irá à bancarrota e a família perderá tudo, não só 40%. Porque 40% do patrimônio sem planejamento, a família vai perder por conta dos custos dessa sucessão. Então, para evitar problemas, aquele que é o inventariante, ele deve prestar contas todo mês, para que ele não tenha que correr o risco de ser removido daquela atuação, né? E mais custos aparecerão, porque o advogado, além dos custos dos honorários, para que ele execute a atividade dele em relação à sucessão, cuidando lá do inventário, ele também vai exigir outros honorários mensais para acompanhar, porque realmente vai dar muito trabalho. Vai ter que acompanhar a prestação de contas mensais, vai ter que acompanhar a informação dessas contas lá dentro do inventário e acompanhar a atividade desenvolvida por aqueles contadores. Enfim, vai ter muito mais trabalho do que o trabalho normalmente que é exigido do profissional para os fins simplesmente de inventário na sucessão daquele sócio que faleceu. E temos outro problema ainda, que quando não existe naquela família nenhum outro herdeiro que possa assumir a função do inventariante que foi, de repente, removido exatamente porque não prestou contas, melhor, mais prático é sugerir a gestão profissional. E aí, mais um custo que a família vai ter que arcar. O que vai ser partilhado, então? O que vai ser partilhado são as cotas sociais, ou as ações. Primeira medida, consultar o contrato social para saber se aquele contrato social, ele na verdade, tenha previsão para essa sucessão. É preciso cumprir o que está determinado no contrato social, para que isso seja transmitido aos herdeiros. E aí o que vai acontecer? O juiz vai esperar que a partilha seja apresentada e o juiz vai esperar que a família se mostre concordes com aquela partilha que está sendo apresentada. Se houver, por acaso, algum herdeiro que não tenha, vou tomar só um chazinho aqui, que estou com a garganta seca. Então, pessoal, se a gente tem dentro da família algum herdeiro que não concorde com aquela partilha, o que o juiz vai fazer? Ele não vai ficar brigando e impondo um acordo entre os herdeiros. O que o juiz vai fazer? Ele simplesmente vai dizer que se a empresa, se o sócio tem 100 cotas e ele tem 3 herdeiros, 1/3 de cada cota daquela será destinada a cada herdeiro. E o herdeiro que não tiver de acordo é que mova outra ação. Ou seja, o juiz vai
encerrar o inventário com aquela partilha, depois de muito tempo, que na média hoje no Brasil o inventário demora 8 anos, depois que essa partilha foi apresentada e não houve acordo, o juiz homologa a partilha, encerra o inventário e o herdeiro que vá buscar os seus direitos em outro processo. Imagina, já houve um gasto absurdo com o primeiro processo, que é o processo de inventário das cotas sociais ou das ações, que não houve planejamento. Haverá necessidade daquele herdeiro que não concordou de mover um outro processo, que é o processo de dissolução da sociedade. Por quê? Porque o sócio que não concordou com a partilha, o que ele vai pedir? Ele vai pedir que dissolva a sociedade, que apure os haveres e que ele receba a parte dele em outro processo, porque o processo de inventário não vai cuidar de apurar haveres e entregar haveres para herdeiro nenhum, não. O processo de inventário vai apurar o quantum foi deixado pelo falecido e isso vai ser entregue para cada herdeiro que se mova da forma que for conveniente e que for legal e que for necessária para que ele apure o valor se ele não quiser manter a sociedade. Observe, pessoal, que toda vez que não existe planejamento patrimonial, a família perde, e perde muito. E isso não precisa de acontecer com você, não precisa de acontecer com a sua família. Você pode atuar hoje, você pode se movimentar hoje, você pode tomar medidas hoje para que os seus herdeiros recebam o patrimônio que você, com muito esforço, criou, fez crescer, fez prosperar. Você pode transmitir esse patrimônio com a maior eficiência tributária e total harmonia. Os seus herdeiros não precisam de discutir valores de cotas, valores de empresa, se você deixar todo esse seu patrimônio com planejamento patrimonial implantado. Seja um planejamento patrimonial dentro da própria empresa, alterando o contrato social e fazendo a sucessão dentro da própria empresa, ou para muita eficiência tributária, com uma economia, às vezes, de mais de 80% desses custos, implantar um sistema de holding patrimonial para a sucessão das suas empresas ou da sua única empresa. Então, isso é importante, isso é necessário e isso é conveniente. E é muito, muito, muito importante e conveniente para aquelas pessoas que estão se informando e que dão valor ao seu esforço diário. Então, sejam proativos, sejam resolvedores. Não permitam que todo o seu esforço seja consumido em quase pela metade por falta de ação hoje, por falta de planejamento de hoje. Vamos tomar as medidas que são legais, cabíveis e super, super indicadas para que o seu esforço e para que a sua empresa ela seja perene, ela passe para as suas próximas gerações. E isso você sempre poderá fazer, basta, para tanto, agir e dar o primeiro passo. É isso, pessoal. Hoje eu deixo para vocês essa mensagem muito, muito importante. Uma empresa que é uma atividade desenvolvida e criada de repente pelos pais, não precisa de ser extinta logo na primeira sucessão, porque sem o planejamento, os filhos não vão conseguir mantê-la saudável, porque vão gastar tanto
para que a sucessão seja efetivada, que a empresa vai certamente sucumbir. 40% de custos vai necessariamente impor a morte da empresa, não só nós virando uma estrelinha, mas a nossa empresa, o nosso esforço também desaparecendo. E isso não é justo, nem para nós, que somos os criadores das riquezas, né, os pais, nem para os nossos filhos, que ficaram sem a nossa presença tantas e tantas horas e tantos momentos, exatamente porque a gente preocupava e preocupa sempre com a segurança deles. Então, vamos preocupar com a segurança deles em vida e vamos preocupar mais ainda com a segurança deles quando nós não estivermos mais aqui. E é nessa hora que nós não estamos mais aqui que eles vão precisar mais de todas as nossas ações que vamos tomar hoje, o mais rapidamente possível. Um grande abraço, pessoal. Siga as nossas redes sociais. Inscreva-se nos nossos canais. A gente tem sempre uma informação importante sobre o planejamento patrimonial das famílias. Um grande abraço. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.